Boa noite. Hoje eu vou pregar, escute bem, hoje eu vou pregar sobre pregação. Como assim? Hoje eu vou falar sobre a pregação de Jesus. Quando o Senhor esteve fisicamente entre nós, a maior parte do seu tempo era investido em pregação e em ensino. Ele é o maior pregador da história. Se Spurgeon é o príncipe dos pregadores, Jesus é o rei dos pregadores. Então, precisamos saber mais sobre o que ele pregava e como ele pregava. Portanto, hoje, tratando sobre a pregação de Jesus, eu convido os irmãos a acompanhar a leitura em Marcos capítulo 1, do verso 14 ao 15. Verso 14 e 15. Os irmãos aí já acharam? Diz assim, ó. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos ilumina, Teu Espírito Santo venha sobre nós nesse momento, nos guiando, Senhor, a palavra, nos dando entendimento, mas também convicção. Em nome de Cristo. Amém. Amém? Os primeiros 15 versículos do capítulo 1 do Evangelho de Marcos é o que Marcos chamou no verso 1 de princípio do Evangelho, ou seja, o início da história, o início da história de Jesus. E nesse início nós vimos o aparecimento de João Batista pregando o arrependimento de pecados e batizando pessoas. Vimos que Jesus foi batizado por João. Depois Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. A partir daí ele começa o seu ministério, e é sobre esse início de ministério que trata o texto que nós acabamos de ler. E o texto então nos traz uma virada na história. O verso 14 fala: depois de João ter sido preso. Há uma mudança aqui na história. Jesus ele começa a pregar a partir do momento que João sai de cena. E aqui nós não vemos apenas uma transição de ministérios de João Batista para Jesus também, mas não só isso. Nós vemos uma transição de épocas, de eras. Jesus, em outros textos, por exemplo em Mateus, ele vai dizer que a lei profetizou, a lei e os profetas vêm até João. João é o último profeta da antiga aliança. E a partir de João, então, depois de João, começa-se a era do reino, a época do reino, a época da nova aliança. Então, João sai de cena, isso quer dizer que a antiga época está saindo também de cena, e agora a época do reino, Jesus como pregador da nova aliança, que não apenas anuncia algo que virá, mas que também anuncia algo que já veio, entra em cena. E João aqui, ele sai de cena de uma maneira não tão estilosa, não tão legal para alguns. Ele sai de cena preso. Ele é capturado. E por outros textos nós sabemos que foi por conta de suas críticas ao rei, de algum dos reis daquela região, né? Herodes. Agora, o que nós vemos aqui em João também é um padrão. É um padrão para o próprio Jesus e é um padrão para os seguidores dele. Mais à frente na história, quem também vai ser preso? Jesus. Certo? Então, João Batista, ele nos mostra com a sua vida e como termina o seu ministério, que o sofrimento, a perseguição e a aparente derrota fazem parte. A aparente derrota, o sofrimento e a perseguição fazem parte do ministério de um precursor do reino. Aqueles que anunciam o reino de Deus são muito privilegiados. Mas isso não quer dizer que neste mundo não irão encontrar dificuldades. Irão. E muitos desses precursores do reino, e eu espero que você seja um deles,
irão ser presos, irão ser rejeitados, irão ser perseguidos. Assim foi João, assim foi Jesus, e talvez seja alguns de nós também. João também ele é um exemplo de alguém que sabe entrar e sabe sair de cena. Ele sabe que o seu ministério, que as coisas não são sobre o seu ministério, que o seu ministério não é o centro ou a medida de todas as coisas. Ele sabe que ele tem um limite e que o papel dele é apontar para Jesus, é preparar o caminho de Jesus. Quando Jesus entra em cena, ele desaparece, e desaparece cedo na história. Isso também é um exemplo para nós. Assim como João, nós devemos estar dispostos a sumir da história quando for preciso, a desaparecer da história, a dar o palco para quem de fato é digno desse palco, que é Jesus. E Jesus então aqui, ele entra no palco, ele entra na história, ele entra em cena, e ele vai para a Galileia. E essa informação é importante, porque lembre-se que o Evangelho de Marcos ele é dividido em 3 partes, que correspondem exatamente às 3 regiões em que Jesus se encontra. Primeira parte do Evangelho de Marcos, Jesus está na Galileia. Segunda parte, ele está no caminho, viajando. Ele está no caminho viajando para onde? Para Jerusalém, onde há a terceira parte. Tudo aqui amarrado com a expressão no caminho. Jesus está naquele caminho profetizado por Isaías, que é o caminho do fim do exílio, o caminho da inauguração do reino. E esse trajeto, num cumprimento inesperado, não é da Babilônia para Jerusalém, mas é da Galileia até Jerusalém. Jesus vai então ao seu trono, à inauguração do seu reino, que passa pela cruz. E tudo isso começa na Galileia. Ali é o berço do ministério de Jesus. É ali que ele chama seus discípulos, é ali onde ele prega seus primeiros sermões. E ele vai para uma região mista, de judeus e gentios. Era uma região não só de judeus, mas de gentios também. Era uma região que estava distante da elite política e religiosa da época. Os galileus eram os caipiras do país. Jesus vai para as pessoas mais simples. Em todo Israel, ali estava o grupo de pessoas mais carentes de ensino e de instrução. E é para lá que Jesus se dirige. E ele foi para a Galileia para qual propósito? O texto diz: ele foi para a Galileia para pregar o Evangelho de Deus. Pregar as boas notícias de Deus. Ou seja, a mensagem que vem de Deus. A mensagem que vem do alto. Que está acima das ideias humanas. Que tem Deus como centro e não o homem. Que vem da sabedoria de Deus e não da sabedoria humana. Que se trata daquilo que Deus fez em Cristo para realizar a salvação. O Evangelho não é sobre o que eu faço para assegurar a salvação, mas sobre o que Deus em Cristo fez, ou naquele período estava fazendo. É o Evangelho de Deus. E como as pessoas precisam do Evangelho de Deus. Como precisam conhecer a boa notícia de que em Jesus, e somente em Jesus, a salvação da condenação e do poder do pecado. Como elas precisam saber que em Jesus o reino de Deus é garantido, é aberto para todo o que nele crê. Como precisam saber que o sacrifício de Jesus na cruz limpa todos os pecados e apaga a nossa culpa diante de Deus. Como precisam saber que a ressurreição de Jesus comprova tudo isso que eu falei e nos dá a esperança de que nós também ressuscitaremos e reinaremos com Ele no novo mundo, que em breve virá, se cremos nele hoje. As pessoas precisam saber. E assim como Jesus fez, nós também devemos fazer, anunciar. Não anunciar nossas ideias, não anunciar uma ideologia humana, mas anunciar as boas notícias. De quem? De Deus. É a boa notícia que vem de Deus, não do homem. É a boa notícia que trata de Deus, não do homem. É a boa notícia que é centrada no que Deus em Cristo fez, não o que o homem faz para assegurar a salvação. É desse evangelho que as pessoas precisam. Afinal, como que Jesus começa seu ministério?
pregando esse evangelho. Ele é um pregador. As curas e as expulsões de demônios que nós vamos ver no evangelho de Marcos, e tem um bocado. O evangelho de Marcos é o que mais retrata exorcismos, tem um bocado. Mas tudo isso, tanto as curas quanto os exorcismos, acompanham a pregação. Elas não são o foco. O foco está na mensagem pregada. As curas e as expulsões de demônios eram sinais que acompanhavam e que apontavam para a pregação. As curas e os exorcismos eram como faróis que apontavam. Para quê? Eram como holofotes que apontavam. Para quê? Para a mensagem do rei. Elas não é essas experiências, esses fenômenos, por mais importantes que sejam, não são o foco, não são o centro. O centro, o foco está na pregação. Por isso que Jesus, ele é um pregador. Quando pensarmos sobre o ministério de Jesus, aqui está o foco, a pregação. E sobre o que ele pregava? Sobre o que Jesus pregava? Agora chegamos ao cerne do que veremos hoje. Sobre o que Jesus pregava? A resposta se encontra no verso 15. O verso 15 é uma introdução, um resumo de tudo aquilo que Jesus vai pregar no Evangelho de Marcos, ou que Marcos registrou acerca das pregações de Cristo. Tudo o que ele falou, tudo está resumido, claro, sintetizado no verso 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, sobre o que Jesus pregava? Primeiro, ele pregava acerca da vinda do reino de Deus. Como vemos aí no início do verso 15. Jesus fala: ei, preste atenção, o tempo está cumprido. Ou seja, o reino de Deus está próximo. O que Jesus quer dizer quando ele fala que o tempo é cumprido? O tempo está cumprido. O Senhor está nos dizendo o seguinte: o momento de Deus intervir de maneira radical na história chegou. O momento do cumprimento das antigas promessas chegou. Uma nova época agora começa. Uma nova etapa do plano de Deus está se desenrolando na frente de vocês. E qual a consequência disso? Se o tempo de cumprir as promessas chegou, se uma nova etapa do plano de Deus está se cumprindo, qual é a consequência? O reino de Deus está próximo. Reino de Deus. Reino de Deus é o tema do Evangelho de Marcos. Mas eu posso ir além. E eu vou além. O reino de Deus não só é o tema do Evangelho de Marcos, como é o tema de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O que nós estamos vendo? O que é essa história que começa em Gênesis e se consuma em Apocalipse? Deus tem uma missão. Deus prometeu e está comprometido a trazer o seu reino à terra. E isso se cumpre na pessoa e na obra do seu Filho Jesus. A Bíblia é sobre essa história. É a história do reino. E esse reino que Jesus anuncia, na verdade, ele não está só anunciando. Além de anunciar, ele está trazendo no presente e garantindo para o futuro a vinda desse reino. Já já a gente vai chegar nesses detalhes. Mas a pregação de Jesus, ela é diferente da pregação de João Batista. Em que sentido? João, ele está anunciando. Mas Jesus não está só anunciando. Ele está cumprindo o que ele anuncia. A vinda dele, o aparecimento dele, coincide com o cumprimento dos tempos, com a plenitude dos tempos e com a proximidade do reino. É Jesus que traz o reino. E o que é esse reino? Esse reino não é, primeiramente, um território. Jesus não está falando sobre um limite geográfico. Até porque esse reino vai abarcar toda a terra. Reino aqui é a ação de governar. É um verbo, é governo, reinar. É a ação de governar. Deus está agindo, Deus está exercendo o seu poder para livrar o seu povo do exílio espiritual e trazê-lo para a sua presença.
onde poderão ter comunhão com Ele e viver debaixo da autoridade graciosa dele. O reino de Deus, então, é uma nova estrutura de coisas. É uma nova realidade que impacta o mundo. Em nenhum lugar é dito que é algo que está preso ou limitado ao meu coração. O reino não é algo que está no meu coração. O reino é algo que está fora de mim e no qual eu estou dentro dele. É uma realidade que impacta as coisas à minha volta. O reino é o irromper de uma nova era. É o surgimento de uma realidade que provoca mudanças objetivas, concretas, à nossa volta. O reino de Deus é algo vivo e dinâmico, que se expande. É Deus agindo em favor do seu povo. É Deus agindo, é a ação de Deus, agindo em favor do seu povo e trazendo o seu governo à terra e transformando, restaurando todas as coisas. Isso é o reino de Deus. E Jesus anunciou que esse reino estava próximo. Mas em que sentido o reino estava próximo? Que sentido? E aqui eu vou pedir a atenção dos irmãos, tá? Pra gente entender, certo? Pra vocês acompanharem aqui o fio. O reino estava próximo porque os eventos que levam ao seu estabelecimento no futuro já estavam se desenrolando naquele momento. O reino é futuro. Mas o que é que garante a vinda do reino no futuro? O que Jesus estava fazendo naquele momento, naquela época. O que aconteceu há 2000 anos atrás é o que garante a vinda do reino no futuro. É o aparecimento, é a primeira vinda de Jesus que faz do reino uma realidade próxima. Mesmo que a consumação do reino seja futura, mesmo que a vinda em poder e glória do reino seja futura, tudo aquilo que vem no futuro é assegurado por aquilo que Deus estava fazendo há 2000 anos atrás, na pessoa e na obra de Jesus, o seu Filho. Então, novamente, em que sentido o reino estava próximo? O reino estava próximo, em primeiro lugar, de forma geográfica. Porque o reino está onde Jesus está. Se Jesus estava naquele momento na Galileia, geograficamente, onde é que o reino estava? Na Galileia também. O que é o reino de Deus? É o rei presente. Então, geograficamente, onde Jesus chegava, o reino chegava com ele. Então, é nesse sentido, em primeiro lugar, nesse sentido geográfico, que fala da proximidade do reino. Mas não para por aí. O reino também estava próximo no sentido temporal, que eu já falei antes. A primeira vinda de Jesus assegura os eventos da sua segunda vinda e da vinda gloriosa do reino. Pois quando ele aparecer mais uma vez, junto com ele, vem também o reino dele. É a sua presença física conosco. Quando a presença física dele estiver novamente conosco, então o reino será consumado. Porque a primeira vinda já realizou tudo o que é necessário para a segunda vinda de Jesus. Então, o reino estava próximo, porque Jesus, ele já fez tudo o que era necessário para que esse reino venha em glória e poder. Agora, esse reino pode vir em qualquer geração. Na nossa geração. Nada mais falta para Deus fazer. Esse reino pode vir em nossa geração. Por causa do que Cristo já fez. É nesse sentido que o reino está próximo. Próximo no sentido de iminência. Nada falta. Tudo está preparado para que em qualquer geração esse reino irrompa, esse reino surja em poder e glória. No entanto, a proximidade do reino não para por aí também. Há um terceiro sentido. Além de garantir, preste atenção, Jesus, além de garantir a vinda do reino no futuro, ele também inaugurou esse mesmo reino no presente.
O propósito da sua primeira vinda era lançar as bases para a implementação desse reino no futuro, mas, enfatize o mas também inaugurar esse reino no presente. Deixa eu me dar uma ilustração. Imagine que uma empresa chega num local novo e antes de começar a funcionar, antes de começar o atendimento normal, ela decide fazer uma cerimônia de abertura, uma cerimônia de inauguração, para apresentar às pessoas um gostinho do que vai ser aquela empresa, certo? Para apresentar a empresa para o público. E aí a gente tem uma cerimônia de inauguração. Então, isso foi a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus foi o evento inaugurador do reino. Por tudo aquilo que Jesus fez, sua vida perfeita, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão aos céus, ele inaugurou o reino. Então, o reino está próximo também no sentido de que, apesar de ser algo futuro, é algo que de maneira misteriosa já começa no presente. A eternidade, como diz uma música do Projeto Sola, agora toca aqui. Nós já temos acesso hoje aos primeiros frutos do amanhã. Aquilo que é futuro, para nós, em certo sentido, já é presente. E esse texto mostra isso para nós porque há uma tensão aqui. O tempo está cumprido, é a primeira linha. O reino de Deus está próximo, é a segunda linha. A primeira linha está enfatizando mais o presente ou o futuro? Presente, o reino de Deus está cumprido. Dá uma ideia de uma coisa ali, agora. Mas a segunda linha parece falar de algo presente ou futuro? Futuro, né? Está próximo, está para chegar. E aí, é cumprido ou está para chegar? Há uma tensão. O texto te dá uma tensão. E é uma tensão que você vê em todo o Evangelho de Marcos. E aí, o reino é futuro ou é presente? As duas coisas. O reino já chegou ou ainda não? E aí? Já e ainda não. Exatamente. O reino é como o fenômeno do trovão e do raio. O trovão e o raio são o mesmo fenômeno, só que eles vêm em momentos distintos. Primeiro você vê o raio e depois você escuta o trovão. É o mesmo fenômeno, mas vem em estágios distintos. O reino é como isso. É como o raio e o trovão. Então, você viu o raio, mas ainda falta ouvir o trovão. O reino chegou, mas falta a consumação futura dele. Então, nós vimos aqui que Jesus não apenas anuncia o reino, ele traz o reino consigo, ele inaugura o reino. E como nós vamos ver, ele entrega esse reino ao seu povo. Ele entrega o reino ao povo dele. Hoje o reino, preste atenção, hoje o reino, eu vou tentar usar aqui uma ilustração. Hoje o reino é com uma atmosfera, uma realidade espiritual que está no nosso meio. Vamos corrigir nossas palavras. O reino não está no meu coração. Isso aqui é algo muito subjetivo. O reino está onde? No nosso meio. O reino é uma realidade palpável, real, embora espiritual, que está no meio da igreja. O reino é como uma atmosfera no nosso meio. E nós entramos nela por meio da fé em Jesus. Você crê em Jesus, mesmo hoje, você entra no reino. Agora, a participação dos benefícios do reino, o desfrute dos benefícios do reino acontece à medida que você cresce na sua caminhada com Cristo, em comunhão com outros seguidores de Jesus. É em comunhão com a igreja, no meio da igreja, que você desfruta dos benefícios do reino de Deus, como a edificação, como os meios de graça, como a palavra, como os dons uns dos outros nos edificando, como a oração uns pelos outros, certo? Como a ceia do Senhor, enfim, isso tudo são sinais e meios dos benefícios do reino de Deus. Porque o que é reino de Deus? É Deus presente com o seu povo.
Eu dei várias definições, mas para ficar fácil, o que é o reino de Deus? É Deus presente com o seu povo. E em qual lugar da terra agora Deus se faz presente? Aqui. Cristo não está fisicamente, mas está através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, o reino está entre nós. Como Paulo vai dizer em Romanos 14, o reino de Deus não consiste de comida, nem de bebida, mas de alegria, justiça e paz no Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do reino. É Ele que nos traz para o reino e traz o reino para nós, no nosso meio. Portanto, podemos dizer que aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador já entraram no reino e já desfrutam desse reino de maneira espiritual quando estão em comunhão com outros seguidores de Jesus, enquanto aguardam a vinda plena em poder e glória desse mesmo reino no futuro. Agora, não apenas de modo espiritual, mas também físico, político, militar e com sede em Jerusalém. Então, perceba que se o reino é uma realidade tanto presente quanto futura, isso provoca uma urgência muito grande no chamado de Jesus. Se o reino não é algo apenas para o futuro, mas se já está aqui de alguma forma, eu sou chamado a uma decisão. Se o reino está entre nós, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar passivo. Eu não posso ficar alheio a isso. Isso é um grande acontecimento. Isso exige de mim uma resposta adequada. Se o reino virá, mas já veio, e se o fato de ele vir garante que ele virá, então uma resposta adequada é cobrada de mim. Eu devo reagir a isso. Então, sobre o que Jesus pregava? Já vimos que primeiro ele pregava sobre o reino de Deus. E agora, segundo, veremos que ele pregava acerca de uma resposta adequada à vinda do reino. Se o reino está próximo, algo tem que mudar na minha vida. Algo tem que acontecer. Eu tenho que reagir a isso. Eu tenho que responder. E não é qualquer resposta. Qual é essa resposta exigida de mim? Jesus vai falar: arrependam-se, aliás, o tempo está cumprido, o reino está próximo, portanto, logo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento e crer, ou seja, ter fé no Evangelho. Fé e arrependimento são dois lados da mesma moeda. Uma coisa está ligada inseparavelmente à outra. Eu não posso dividir. Arrependimento está conectado indivisivelmente da fé salvífica, a fé no Evangelho. E o que é arrependimento? O que é arrependimento? É uma mudança de pensamento. É uma mudança de ideia. É rejeitar sua própria vontade, desprezar o seu pecado, ter um desejo profundo de mudança, sentir uma tristeza radical por conta de sua situação longe de Deus. Olha como arrependimento é algo grande. Desejo de mudança, tristeza profunda, mudança de pensamento. O arrependimento não é algo que o ser humano pode gerar por si mesmo. O arrependimento não é algo que o nosso coração cria. O arrependimento é algo que Deus nos concede. Deus nos dá o arrependimento. O arrependimento verdadeiro é um presente da graça de Deus. Algo que o Espírito Santo traz ao coração do pecador. Não é apenas um lamento superficial pelo pecado, mas é um desejo real de mudança. De fato, o verdadeiro arrependimento envolve um ódio grande pelo pecado. É odiar o seu pecado, é ter nojo do que você faz que desagrada a Deus. E portanto, o arrependimento não é algo isolado. Anda de mãos dadas com a fé. Não pode haver verdadeira fé sem arrependimento e vice-versa. Não há verdadeiro arrependimento sem fé no Evangelho. Para você confessar a Jesus, você precisa rejeitar a você mesmo. Para você confiar em Jesus, você deve deixar de confiar em si mesmo. Está vendo como o arrependimento e a fé estão juntos? Como que você vai confiar em Jesus, ou seja, crer nele, se você ainda crê em si mesmo? Não tem como. Você tem que negar a si mesmo. Você
Você tem que rejeitar a sua justiça. Você tem que desprezar você mesmo. Como é que você vai reconhecer Jesus como Senhor se você ainda é o seu próprio Senhor? Para recebermos o reino de Deus pela fé, nós precisamos rejeitar o pecado pelo arrependimento. Portanto, o arrependimento vem junto da fé. E o que é fé? A fé salvífica, crer no Evangelho, é confiar no que Deus fez por meio do seu Filho. Confiar na provisão de Deus para o perdão dos nossos pecados. Confiar que por meio de Jesus e da morte dele na cruz, você tem acesso ao reino. Terá acesso no futuro, mas já tem acesso no presente. Então você reconhece que Jesus é o rei do reino de Deus e, por consequência, o seu rei. O seu rei. Entendeu? Percebeu isso? A fé salvífica não é meramente acreditar em fatos gerais acerca de Jesus, mas é confiar pessoalmente em Jesus para a sua salvação. É se lançar nos braços de Cristo. Eu posso acreditar que dipirona trata a febre, mas eu posso passar a vida inteira sem nunca provar o dipirona. Talvez você já saiba que Jesus é o Salvador, mas a pergunta, ele é o teu Salvador? Você já confiou nele? O sangue dele já lavou seus pecados? E você tem convicção disso? Esse é o ponto. A fé verdadeira envolve um abandono da autossuficiência, um abandono da sua própria força, da sua própria justiça, da sua própria capacidade, e uma confiança exclusiva no poder de Cristo para salvar. A fé verdadeira é simples. Está ao alcance de qualquer pessoa, desde que seja concedida por Deus ao pecador. Não depende de intelecto, ou de obras religiosas, ou de realizações religiosas. A fé não depende do esforço do homem, não depende das obras humanas, mas é um simples olhar para Cristo e se lançar nele. Da mesma forma, a fé salvífica não é apenas sobre acreditar em fatos gerais acerca de Cristo, mas sobre permitir, sobre aceitar o fato de que Cristo é o Senhor de sua vida. É voluntariamente aceitar este fato. Jesus é o meu Salvador e o meu Rei. Eu me submeto à autoridade dele como Senhor da minha vida. E essa fé na cruz e no senhorio de Jesus, e uma coisa não anula a outra, porque é na cruz que Jesus inaugura o seu reino messiânico. Então, quando você crê no Cristo da cruz, você crê que ele perdoa os seus pecados, mas você crê que ele é o Rei do reino e da sua vida também. E essa fé que abraça Cristo como Salvador e Senhor, sem separação entre as duas coisas, essa fé produz santificação e mudança de vida. Essa fé não é a fé morta, é a fé viva. É a fé que transforma, porque é uma fé que vem acompanhada de arrependimento, porque também é uma decisão voluntária de se submeter a Jesus como Senhor. E eu pergunto, você já provou essa fé? Você já experimentou essa fé? Se não, você pode experimentar hoje. Hoje. Peça que Deus te dê essa fé. Pois somente através da fé no Evangelho é que mesmo hoje você tem acesso ao reino e terá no futuro. Pois há uma condição: nem todos entram no reino. Jesus fala, o reino está próximo. Mas aqui não é casa da mãe Joana. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Há uma condição: nem todos vão entrar. A questão, você vai? Para você entrar no reino no futuro, você já precisa entrar nesse reino hoje, crendo em Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador. E assim você vai entrar no reino, porque já entrou.
Então, para concluir a pregação de hoje, eu quero ler uma poesia que eu compus para esta noite. Diz assim: quando o reino vier, tudo irá passar, meus dilemas e tristezas jogados ao mar. As coisas já não serão as mesmas, chegará o tempo de cantar. Mas a boa notícia é que já chegou, e inaugurado na igreja, o reino chegou, o reino começou. O rei veio uma vez e em breve voltará. O seu reino em glória e poder certamente virá. E você, meu amigo, pode se preparar. Se arrependa, aprenda a pensar e creia naquele que de novo virá. Entre no reino hoje, espere pelo reino amanhã. Então, meu amigo, sua vida não será vã. Amém? Amém. Deus abençoe. Antes da oração final, eu gostaria de apresentar aqui o Irapuã e a Ineide. Vocês podem vir aqui na frente. Então, pelas conversas que nós já tivemos, né? Eu sei que eles já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Se congregaram numa igreja batista, Igreja Batista Nova Aliança, né? Há um tempo atrás. Quando vieram aqui para o bairro, tiveram uma passagem na Assembleia de Deus. Eles estavam sem congregar em nenhuma igreja e decidiram se congregar conosco. Eu estou apresentando eles. Agora eles vão estar se congregando conosco, mas não quer dizer que eles já são membros. Então eu vou começar um estudo, um discipulado com eles. E até o final do ano, então, a gente vai fazer uma assembleia, então, né, recebê-los oficialmente. Se tudo se encaminhar, né? Se eles concordarem com a nossa doutrina, com o nosso regimento, e realmente Deus confirmar, eles serão membros. Mas isso é uma decisão que eles e a igreja tomam juntos, mais ou menos ali para o final do ano. Mas até lá, quero dizer para os irmãos que eles estarão sendo discipulados, estarão estudando nossa doutrina e nosso estatuto, e se Deus assim permitir, serão futuros membros. Amém. Bom, gostaria de falar algumas palavras? Só agradecer a oportunidade, esse privilégio que Deus está dando para nós de conhecer essa igreja. Como nós já havíamos conversado lá em casa, né, surgiu um interesse, né, de conhecer. É tanto que eu um dia cheguei, havia até aqui, encontrei o nosso irmão e a esposa aqui cuidando da igreja, conversando com ele, senti o desejo de visitar. E aí passamos a visitar um domingo, outro domingo, e sentimos no coração o desejo de participar. Não só visitar, mas de participar como irmãos. E aí surgiu esse interesse, conversamos com o pastor e hoje nós estamos aqui sendo apresentados à igreja. Iremos namorar durante esse um ano aí e no final vamos ver, somos noivar e casar, né? Tá bom? Deixa eu Cleilson orar. Pronto. Senhor, em nome de Cristo Jesus, te agradeço, Pai, este momento aqui, a apresentação do Senhor da sua esposa. Pai, que ele venha com sua esposa ter comunhão aqui com a igreja, assim como Cristo teve com os seus discípulos. Pai, que o Senhor abençoe esse casal, que o Senhor nos dê sabedoria para discipulá-los, que possamos aprender uns com os outros. Pai, que seja edificante, Pai, para essa família, como também seja edificante para nós mesmos. Nós nos alegramos em recebê-los, como também o Senhor também se alegra, Pai, na chegada desse servo e essa serva. Abençoe-os em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado. E agora eu quero cumprimentar o pastor Isaac, também chamá-lo para fazer a oração final. E dizer algumas palavras à igreja também. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. E a Rosa me cobra demais, pastor. Eu vou pagar domingo agora. Mas estou feliz em rever os irmãos e
todos que estão aqui nos visitando também, sejam muito bem-vindos. E obrigado, pastor, também pela palavra, né? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos ficar em pé. Senhor, o Senhor tem sido tão misericordioso, ó Deus, e obrigado porque a gente pode fazer parte do Teu reino. A Tua graça nos alcançou, nós não merecíamos nada e não merecemos, mas o Senhor, por pura misericórdia e graça, olhou para nós e teve compaixão de nós e nos resgatou. Obrigado, Senhor, fez isso através do Teu Filho Jesus na cruz, nos tocou através do Teu Santo Espírito, e hoje estamos aqui, ó Deus, nos ajuda para que a gente fique firme em comunhão, te servindo, te amando, nos submetendo ao Rei, o Rei, nosso Rei. Nos ajuda a viver para Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo. Abençoe esta congregação, esta igreja local, para que esse evangelho precioso continue sendo pregado aqui de maneira fiel, ó Deus, e alcance mais pessoas aqui nessa comunidade. E o nosso desejo é ver a Tua igreja crescendo, Senhor, cada vez mais. Então abençoe nossos irmãos e muito obrigado por esse tempo aqui maravilhoso em que o Senhor foi glorificado. Eu te rogo essas coisas e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então o Senhor vai dar a bênção? Pode dar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Amém. Deus abençoe.